Alô, alô. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Questão de ordem, deputado Afonso Mota. Senhor presidente, o fundamento da minha questão de ordem... Só um minuto, deputado. Deputados, por favor, começou a sessão. Deputado Afonso Mota, questão de ordem. Repõe meu tempo, excelência. Reposto tempo, deputado. Fundamento da minha questão de ordem são os artigos 161 e 162 do Regimento Interno, inconformado com a decisão de Vossa Excelência de não aceitar destaques supressivos na apreciação dessa PEC 6/2019. Em primeiro lugar, gostaria de colocar que existem vários precedentes aqui nessa comissão, na CCJ, permitindo o destaque. Nós tivemos na PEC 41 de 2003, 8 destaques para tratar da inconstitucionalidade. Na PEC 537 de 97, tivemos um destaque. E na PEC 61 de 2011, sobre a DRU, tivemos 2 destaques do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. Percebe, pois, que esses precedentes corroboram com o entendimento aqui defendido, qual seja, os destaques supressivos podem ser apresentados perante a Comissão de Constituição e Justiça durante a apreciação da PEC. Não faria sentido proibi-los apenas para essa PEC. Em segundo lugar, o assunto já foi objeto de questão de ordem nesta comissão, que, diga-se de passagem, garantiu o direito dos deputados de corrigirem eventuais inadmissibilidades em PECs via destaque. Nesse sentido, a ata de 13 de 5 de 2003 é bastante esclarecedora. Diz o seguinte: de forma esse parlamentar deve apresentar a questão para que as medidas do governo como um todo não sejam consideradas inadmissíveis, apresentando-a em forma de destaque ou de emenda supressiva, como sempre foi a praxe. Essa é a questão que foi colocada na oportunidade e foi acolhida. Não é coerente, senhor presidente, nem razoável não permitir que os membros dessa comissão não possam se valer de um instituto consagrado em nosso regimento interno, ou seja, o destaque supressivo. Lembro a Vossa Excelência que o mesmo é importante instrumento utilizado para escoimar eventuais inadmissibilidades em PECs encaminhadas para análise desse colegiado. Isso posto, apresento a presente questão de ordem para requerer a Vossa Excelência que assegure o direito de utilização de destaques no processo em discussão, na PEC 6/19, pedindo a decisão da Vossa Excelência para a eventualidade de manter a posição que foi determinada, nós podermos recorrer ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado, posso responder a questão de ordem, deputado Afonso Mota? Passo a palavra a Vossa Excelência. Eu também gostaria de fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Mas vou responder. Sem problema, presidente. Tudo bem, deputado. Ok. Deputado Afonso Mota, questão da alteração constitucional em nosso regramento jurídico está previsto de maneira bastante formal no artigo 60 da Constituição da República, a partir do artigo 201 do Regimento Interno e artigos seguintes, e nossa Constituição é uma Constituição rígida, então toda a formatação para sua alteração está prevista em várias questões dentro do próprio bojo constitucional. No entanto, em respeito a Vossa Excelência, eu sei que sua preocupação é muito grande quanto a essa questão do precedente aqui da comissão, quanto à questão de apresentação de emenda supressiva, eu preparei de maneira formal uma resposta à sua questão de ordem, a qual lerei de maneira bastante ágil, apenas para assentar mais uma vez essa posição que eu reitero histórica aqui na casa. Vou passar lá para frente na resposta. São formais as normas do artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º. Formais também são os parágrafos 2º, 3º e 5º do mesmo artigo da Constituição. Limitações circunstanciais são aquelas previstas, então, apenas no artigo 1º do artigo 60. Materiais são aquelas previstas no parágrafo 4º do artigo 60, as denominadas cláusulas pétreas que todo mundo conhece. Limitações implícitas, por exemplo, poderiam ser aquelas que buscassem suprimir as próprias limitações expressas. No trâmite da Câmara dos Deputados, pelas normas regimentais elencadas anteriormente, há uma fase de admissibilidade de competência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nessa CCJC é que se analisará a viabilidade constitucional da proposta à luz das limitações constitucionais impostas pelo artigo 60 da Carta Magna. Em relação à possibilidade de apresentação de emendas, o parágrafo 3º do artigo 202 do Regimento Interno é categórico em afirmar que somente perante a comissão especial poderá ser apresentada emenda
a proposta de emenda à Constituição, emenda à Constituição. Em uma análise estrita do dispositivo mencionado, estaria vedada a apresentação de quaisquer emendas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, porquanto a esta cabe analisar a admissibilidade das propostas de emenda à Constituição. Esta presidência seguirá estritamente esse mandamento regimental, em que pese a decisão proferida na questão de ordem 10.407 de 1997, que era o recurso de número 209 de 97, que admitiu a possibilidade de oferecimento de emenda supressiva pela CCJ ao tempo de exame de admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. No mesmo sentido, a decisão da presidência da Casa, proferida em 1995, então exercida pelo deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, no sentido da possibilidade de emenda supressiva para escoimar textos que não atendam ao crivo da admissibilidade. Cuida-se, pois, de inadmissibilidade parcial de proposta de emenda à Constituição. Registre-se também a decisão proferida na questão de ordem número 10.022, de 1998, no âmbito do recurso 213, de 1997, que informa que a antiga CCJR, nome antigo da nossa comissão, teria competência para o oferecimento de emendas supressivas à PEC para sanar vícios de inconstitucionalidade. Então, houve uma alteração nesse caminho. Deve-se ressaltar, na linha decisória desta presidência de comissão, que o parecer do relatório poderá conter parte em que se propõe a supressão de textos que sejam considerados inadmissíveis. O parecer da comissão, nesse sentido, poderia conter uma parte em que se reconhece a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, ressalvando-se um ou alguns dispositivos incompatíveis com a ordem constitucional. Destarte, embora não seja cabível a apresentação de emendas no âmbito da análise da admissibilidade, o parecer da comissão poderá possuir decisão no sentido de posicionamento com natureza supressiva, verdadeiro efeito supressivo, contido no parecer da comissão. Decisão esta, mais consentânea com a norma descrita no parágrafo 3º do artigo 202, que impede categoricamente a apresentação de emendas no âmbito do exame da admissibilidade. Na mesma esteira, deve-se ressaltar a impossibilidade de recebimento de destaque, vez que se revela incompatível com o exame da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. Os destaques são apresentados no plenário da Câmara dos Deputados, conforme os artigos 161 e 162 do Regimento Interno. Por força de dispositivos regimentais, há, como regra geral, a possibilidade de apresentação de destaques no âmbito das comissões. No entanto, é uma questão diferente do tratado nessa seara. O mecanismo do destaque permite, repita-se, a votação em separado de textos da proposição principal e das acessórias, conforme os ditames do artigo 161 e 162 do Regimento Interno. Cuida-se de importante instrumento de processo legislativo e viabiliza a construção de um texto a partir de várias votações. Todavia, no caso aqui tratado, não havendo prima facie a possibilidade de apresentação de emendas no âmbito da CCJC, não há que inicialmente se falar de apresentação de destaques. Esse é o posicionamento reiterado que eu mantenho nessa decisão. Por essas razões, a CCJ deverá analisar o parecer apresentado pelo relator, sendo esse não suscetível de votação destacada. Aprova-o ou rejeita-o. Havendo a rejeição, a comissão procederá de acordo com as normas regimentais para apreciação de novo parecer que consubstancia a vontade da comissão. Repita-se que a análise da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição é instrumentalizada por meio exclusivo de parecer da comissão, vedada a apresentação de emendas, conforme parágrafo 3º do artigo 202, não havendo nessa hipótese matéria a ser destacada, porquanto a votação dos membros da comissão recai somente sobre o parecer do relator, o qual, sendo aprovado, convola-se em parecer da comissão. Então, pela decisão para concluir, pelos argumentos expostos na fundamentação, conheço da presente questão de ordem para, no mérito, indeferi-la, ex-vid do inciso 21 do artigo 57 do Regimento Interno, não sendo possível a apresentação de emendas no âmbito da CCJ, bem como o recebimento de destaques, tudo conforme o Regimento Interno da Casa, mormente a regra restritiva contida no parágrafo 3º do artigo 202 do Regimento Interno, assim decido. Senhor presidente. Presidente. Questão de ordem. A palavra para o senhor presidente, porque eu quero formalizar o recurso. Eu, com o maior respeito à decisão de Vossa Excelência, quero recorrer ao presidente da Câmara. Na verdade, senhor presidente, apenas só um argumento. Nós não podemos fazer da Comissão de Constituição e Justiça tudo ou nada. O acordo que foi feito foi para que
o relatório do senhor relator nessa comissão não tivesse nenhuma alteração. E isso fere frontalmente os princípios elementares e os precedentes dessa Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, encaminho o recurso, senhor presidente da Casa. Peço que Vossa Excelência receba e faça o encaminhamento. Muito obrigado. Com certeza, deputado. Está em seu direito. Presidente, se me permite. Pode recorrer. Primeiro, nós gostaríamos de Deputada Érica, primeiro passar a deputada Maria do Rosário para formular. Sim. É sobre essa questão, presidente. É sobre essa questão. Aí depois, por gentileza... Artigo Rapidamente, 41. deputado. Artigo 41. Não, presidente, aqui no artigo 41 está dito, de forma muito clara, que ao relator cabem as mesmas prerrogativas de qualquer membro desta comissão. Portanto, tanto é que Vossa Excelência tem o direito, na condição de presidente, de escolher dentre os membros desta comissão alguém para relatar uma matéria. Ao relator, e eu me refiro a uma questão de ordem ainda respondida pelo então presidente Michel Temer, ao relator cabe as emendas supressivas. Ao relator cabe supressir. Me permita concluir. Tá, mas é matéria vencida. Me permita concluir para que Vossa Excelência possa, a partir de outras leituras, rever uma posição que está prejudicando a avaliação desta própria comissão e tirando as prerrogativas dos parlamentares que aqui fazem parte. E digo isso, presidente, digo isso, porque nós não podemos apenas referendar um parecer. O regimento desta casa, em vários artigos, ele é claro que cabe aos membros desta Deputada, comissão matéria vencida, analisar. decidida, não é matéria vencida. Haverá o não é recurso matéria à vencida. presidência Vossa da Excelência está usando 2 pesos e 2 medidas. Não estou utilizando, está usando deputado. um peso para o relator, que faz parte do colegiado desta comissão, e outro peso para os parlamentares. Deputado, matéria vencida. Passarei a palavra à deputada Maria do Rosário para formular sua questão de ordem. Perfeito, é o seu direito, deputado. Perfeito, é seu direito. Deputada Maria do Rosário com a palavra. Senhor presidente, o PT quer subscrever o recurso do deputado Afonso Mota. Não é questão de ordem, deputado. Não, eu vou apresentar a questão de perfeito, ordem. pode Pode anunciar e pedir ordem. autorização ao autor. Perfeito. Cumprimentando. Senhor presidente, a questão de ordem que apresento é com base no artigo 32, inciso 4º, e no artigo 47, parágrafo único. Veja, as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça dizem respeito à admissibilidade da matéria, quando trata-se de emenda à Constituição. Somos nós os mais próximos aqui da possibilidade de apresentarmos alterações constitucionais. É claro e é óbvio que nós não somos constituintes originários, nós somos derivados e, portanto, há matérias que nem nós podemos. No entanto, para fazermos esse trabalho com adequação, é preciso conhecermos o texto do relator. E o artigo 47 determina que o presidente da comissão permanente organize a ordem do dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no capítulo 9º do título 5. Mas tem um parágrafo único. E peço aos colegas a atenção sobre isto. Fim da hora dos trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da reunião seguinte. Mesmo em circunstâncias difíceis, no final da ordem dos trabalhos, na reunião anterior, nós podemos dizer que Vossa Excelência cumpriu rigorosamente e anunciou. Para hoje, estávamos avisados a PEC 6, que trata da reforma da Previdência. Mas não está cumprido, senhor presidente, o dispositivo que segue aqui no parágrafo único, que diz, dando-se ciência da pauta respectiva às lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência, pelo menos 24 horas. Então, senhores e senhoras, eu quero considerar aqui que se os avulsos devem ser distribuídos para uma antecedente posição de cada partido, liderança e parlamentares para a reunião da comissão, mais ainda quando se trata de um relatório de emenda constitucional, de alteração de emenda constitucional. Ainda mais, deputado Francischini, prezado presidente, com a resposta que Vossa Excelência deu ao deputado Afonso Mota, em questão de ordem, que Vossa Excelência tem a prerrogativa de fazê-lo. Eu não concordo com a decisão, mas Vossa Excelência está aí para tomar as decisões. Mas com a decisão que Vossa Excelência tomou, tira
poderes, então, dos parlamentares. Então, nós não poderemos sequer apresentar emendas, mas nós não sabemos, todo o poder é do relator, e nós não temos o relatório. Então, eu quero arguir que nós não podemos ter o relatório apresentado à sessão sem antes ele ser distribuído, como prevê o artigo 47, para que possamos discuti-lo adequadamente. É isso, senhor presidente. Presidente, eu tenho Perfeito, a resposta da questão de ordem, eu tenho um precedente... Deputado, eu vou responder apenas a questão de ordem, deputada Maria do Rosário, apenas dizendo que eu vou indeferir de face essa questão. É uma questão que já há um precedente bastante assentado aqui na casa. Inclusive, pedirei vênia aos senhores para que possa proceder à leitura rápida apenas do escopo da questão de ordem 93, decidida no ano de 2003, em que, entre parênteses, o parecer do relator poderá ser oferecido antecipadamente, quando então a hipótese de distribuição dos avulsos estará contemplada, como também poderá ser oferecido até o início da discussão da matéria, que não se iniciou, quando então será necessária a leitura do parecer. Então é uma questão que não compete a mim. A questão da apresentação do relatório no sistema, previamente à leitura ou não, é uma decisão do relator, e é uma questão já assentada na toda a questão histórica aqui da casa, de que é permitido, é dado ao relator a leitura sem a propositura no sistema. Qual foi o artigo? Com Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia dizer novamente o artigo e a questão de ordem em que Vossa Excelência embasou a resposta? O artigo 57.6 e a questão de ordem número 93 de 2003. 93 de 2003. Senhor presidente, só essa questão de ordem diz respeito... Matérias em geral, deputado. Matérias em geral. Eu argumentei sobre a questão de... Tá, Vossa Excelência pode me responder... É uma questão geral da casa. Vossa Excelência acredita que a tramitação da PEC... Equivale, deputado. Caso haja alguma questão, o recurso também está à sua disposição. Senhor presidente, deputado. Na ordem... De ordem, presidente. Deputado Paulo Aze, primeiramente, passar a palavra, questão de ordem, deputado Luiz Flávio Gomes, após a Vossa Excelência, por ordem de inscrição. Deputado Luiz Flávio Gomes. Senhor presidente, qual o dispositivo, questão de ordem, deputado? 171. 171. Artigo 71. O artigo 71 diz o seguinte: os deputados que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa antes do início da discussão. Portanto, nós todos estamos com o direito assegurado de participar dos debates, evidentemente faz parte da democracia e etc. Agora, o que ocorreu, senhor presidente? Houve um anúncio da presidência de que todos nós poderíamos nos inscrever às 13h45. E, de fato, muitos de nós, foi o meu caso, só pude vir para cá 13 e pouco, e cheguei aqui 13h40. Cheguei 5 minutos antes. E aí fui notificado, fui avisado pelos colegas que esta lista já estava toda preenchida e que, portanto, mesmo nós que cumprimos o horário, tal como estabelecido por Vossa Excelência, que nós não participaríamos, não seria possível mais participar dos debates. Então a questão eu acho a questão de justiça, senhor presidente, é que a regra do jogo foi estabelecida e nós cumprimos a regra do jogo, estivemos direitinho, tal como estava marcado. Chegou aqui, já tinha uma lista aí de 16 ou de 19. Nós não fomos, não houve possibilidade de nós nos inscrevermos. Nós temos que encontrar uma solução justa para buscar um ponto equitativo de possibilitar que os colegas que cumpriram o horário, que outra vez, que restabeleça ou a lista. Em suma, temos que debater, achar uma solução para isso. Agora, é verdade que aqueles que se inscreveram 12h30, chegaram antes. Não, mas 12h30 não era o fixado, não era o estabelecido. Então, chegou antes, então pega aqueles que chegaram antes. Quando fosse 13h45, eles ratificariam, chegaram antes, mas aqueles que estão 13h45, naturalmente ficariam depois, senhor presidente. Então, creio que é um anseio de todos, é uma questão de regra, de justiça, de estabelecer aqui uma
paridade de condição entre todos os colegas, todos que fazem parte dessa comissão. Então, essa é a questão de ordem, com base neste dispositivo, tentando assegurar o direito de fala dos colegas. Perfeito, deputado. Hoje eu falei com o deputado João Campos também sobre essa questão, João H. Campos, né? Pela manhã eu me deparei com muitas ligações de deputados, principalmente do Rio de Janeiro e alguns de São Paulo, que em virtude daquela tragédia que aconteceu e que está acontecendo ainda no Rio de Janeiro, tiveram seus voos cancelados. Vejo que tem muitos deputados do Rio de Janeiro que nem presentes estão, porque eu acredito que estão na ponte aérea ainda, e eu tinha que tomar uma decisão. A decisão que eu tomei foi de respeitar todos os deputados que já estavam há horas na fila, desde a manhã, principalmente o Coronel Armando, que foi o primeiro a chegar na fila, e outros deputados, e encerrar naquele momento, 15 para as 10, foi o encerramento da lista. Consultei os líderes, consultei os deputados que estão no Rio de Janeiro, e para manter essa equidade, porque eles não estão aqui, não é porque eles não querem, é porque realmente houve essa questão lá no Rio de Janeiro. E acabou afetando o tráfego aéreo do Brasil inteiro, porque tem voos do Rio de Janeiro que fazem conexão em Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Então, foi uma questão que eu tomei, não causa prejuízo a ninguém, a meu ver, porque eu vou reabrir a ordem de inscrição no dia da discussão do projeto, que será ou na segunda ou na terça-feira da semana que vem. Então, não haverá prejuízo para ninguém, nem para quem não pôde vir por motivos alheios à sua vontade, nem por quem não estava na fila, porque eu cancelaria de qualquer maneira naquele momento, e preferi também conceder essa questão aos deputados que vieram antes, ficaram horas na fila, para que não ficassem prejudicados nessa questão. Então, está assegurada, deputado, a questão que será reaberta a lista, e Vossa Excelência poderá se inscrever também de maneira oportuna. Agora, o problema, que segunda-feira vai ter o horário, vai estabelecer outra vez o horário. Só que se alguém chegar aqui 6 da manhã, certamente vai tomar outra vez o lugar daqueles outros. Então, eu acho que tínhamos que buscar, senhor presidente, uma solução mais equitativa. Esse é um tipo de tema e de projeto que vale a pena ouvir a opinião dos colegas. Todo mundo vai querer opinar, pelo menos os titulares, na eventualidade de uma falta, então sim, também os suplentes. Mas, com certeza, se houvesse essa decisão equitativa, garantindo a fala de todos, todos vão querer falar. É um tema muito relevante, estamos discutindo um ponto central de alteração. Deputado, questão vencida. Apenas para deixar assentado, acho que após essa reunião da nossa comissão, podemos convocar uma reunião dos coordenadores ali na nossa sala da presidência, para que possamos estipular alguns critérios na semana que vem. No entanto, essa questão do deputado chegar mais cedo do que outros, eu vejo também que é uma questão que não podemos deixar de lado, né? O deputado chegou mais cedo, vai ter a precedência para falar. Então, está assegurado, questão decidida. Vou passar a palavra agora ao deputado Paulo Aze para que proceda a sua questão de ordem, e pode ter certeza, deputado Luiz Flávio Gomes, que não haverá prejuízo para nenhum deputado, nenhuma deputada nessa comissão, na questão da ordem de inscrição. Fica então meu pedido final, senhor presidente, e não é querendo estender desnecessariamente. Então fixa a regra, que a horário marcado, se alguém chegar antes, porque aí todos nós já teríamos tido ciência disso. Eu até estava na casa. É questão do deputado que chega antes, matéria vencida. Mas vamos conversar depois na minha sala, a gente define algumas questões. Deputado Paulo Aze com a palavra. Senhor presidente, queria esclarecimento depois? Após, deputado Paulo Aze. A minha questão de ordem vai exatamente na questão de ordem que foi levantada aqui anteriormente. Vossa Excelência acabou de informar que pretende reabrir as inscrições para a próxima segunda ou terça. Eu quero apenas ponderar com Vossa Excelência que a segunda-feira é complicado para que os deputados cheguem aqui pela manhã. E a gente sabe que se encerra as inscrições no início da discussão. Então, se Vossa Excelência, porventura, decidir reabrir na segunda, os parlamentares todos vão ter que chegar aqui domingo à noite, ou segunda de manhã cedo. Então, é a ponderação que eu faço a Vossa Excelência do dia que for realmente abrir, não sei que se faça um acordo que se permita que se continue a inscrição mesmo durante a discussão da matéria, porque senão todo mundo vai ter que chegar aqui domingo para se inscrever. Eu entendo que Vossa Excelência foi justo com aqueles que não puderam vir, injusto com aqueles que chegaram mais cedo, mas não pode ser injusto com aqueles que chegaram no horário estabelecido, não só pelo regimento, mas pelo termo de acesso para se inscrever e não o fizeram. Então, é a ponderação que eu faço a Vossa Excelência para ter esse cuidado de quando escolher exatamente o horário da abertura de inscrição, para essa questão de acesso aos deputados que virão dos seus estados. Perfeito. Levarei em consideração sua ponderação. Na reunião, daqui a pouco, decidimos isso. Questão de ordem, deputado.
Primeiramente, passar a palavra à deputada Gleisi. Questão de ordem também, deputada? É possível? É rápido. É só sobre a sua decisão em relação ao relatório ser publicado ou não. Vossa Excelência citou um artigo que é o 57, deputada, Vossa Excelência não é membro da comissão. Mas eu estou aqui como não é membro líder. Da comissão, eu então estou não como cabe questão líder. de ordem. Mas preciso. Essa matéria é relevante. Eu gostaria de saber se o precedente de 2003 é sobre uma matéria prática. Deputada Gleisi, peço vênia a Vossa Excelência, não cabe. Vossa Excelência não é membro da comissão, então não é dado. Mesmo sendo líder, é questão de ordem. Mesmo sendo líder, não é dado questão de ordem em comissão de quem não é membro. Vou seguir o regimento interno. Mesmo reclamação. Reclamação também. Matéria que abriu precedente de não publicar, que matéria que... Responda a Vossa Excelência de maneira oportuna daqui a pouco, deputada Gleisi. Deixa comigo. Deputado Ivan Valente, questão de ordem? Eu quero, não, só uma informação de Vossa Excelência, o relator não está presente. O relator está ali, deputado. Ah, tá. Então, eu queria entender o seguinte, ele deputado, vai ler o relatório e vai entregar o relatório antes. A gente pode obter essa informação. Deputado, não há questão de ordem, vou passar. Deputado Pompeu, questão de ordem? Questão de ordem, deputado Pompeu de Matos. Qual o dispositivo, deputado? Presidente, na verdade é uma questão de ordem um tanto diferente em função da pauta, mas em função do coletivo. Deputado, qual o artigo da questão de ordem? Artigo 95. Esse é o geral, deputado. É o geral, mas eu vou lhe colocar. É de largo espectro. É o geral, mas eu vou lhe colocar a questão de ordem. Presidente, as matérias já foram decididas, todas as levantadas foram decididas. Vou passar os requerimentos para que possamos enfrentá-los. Deixa ele apresentar a questão. Deputado, se Vossa Excelência puder me trazer aqui até a mesa, porque realmente não é questão de ordem, questão de que ordem Vossa Excelência está ventando já foi decidido. Vou lhe apresentar a questão de ordem, presidente. Eu vou ler ela, inclusive, eu tenho ela por escrito. Qual o artigo, deputado? Artigo 95, combinado com o artigo 39, caput, parágrafo 1º, e artigo 40, parágrafo 1º do regimento interno. É com base no que eu venho apresentar a questão de ordem, presidente. Presidente, eu não faço questão de ordem. Aliás, eu não tenho feito questão de ordem. Quando faço é algo que tenha procedência e pertinência. Bom, o caput do artigo 1º do regimento interno dispõe o seguinte. O artigo 39. As comissões terão um presidente, 3 vice-presidentes eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. O parágrafo 1º, o presidente da Câmara convocará as comissões permanentes para se reunirem até 5 sessões depois de constituída para instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidente. Artigo 40. Parágrafo 1º. Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, proceder-se-á nova eleição para escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será promovido de forma indicada no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Em caso de mudança da legenda partidária, o presidente ou vice-presidente da comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para tanto o preenchimento da vaga à disposição na forma do parágrafo 1º deste artigo. Aí, para concluir, faço então a remissão a esses artigos, diante do fato de que essa comissão que foi instalada elegeu seu presidente e está funcionando visando cumprir as regras do processo legislativo, presidente. No entanto, entretanto, essa comissão não está cumprindo seu dever de compor a direção, ou seja, seus vice-presidentes, conforme determinação do presidente da Casa e conforme disposição do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 39. É imperioso que todo comando de um colegiado ou órgão tenha uma linha sucessória, pois diante a ausência daquele que tem o poder de decisão, deve haver outro que o substitua sob o risco de omissão da comissão. Eu vou concluindo, presidente, para dizer, uma comissão parlamentar tem por objetivo e dever emitir parecer, deliberar sobre matérias legislativas, possui competência para realizar audiências públicas e convocar ministros, deliberar sobre requerimentos e receber documentos. Isso é imposto pelo regimento e, por sua vez, traz deveres para o presidente da comissão.
O regimento enumera essas regras, mais especificamente no artigo 41, dentre esses deveres são: 1. Convocar e presidir todas as reuniões e nelas manter a ordem e solenidades necessárias. 2. Decidir sobre o que será pautado na comissão e dar conhecimento ao colegiado. 3. Designar relatores e relatores substitutos. Assinar parecer. Vou concluir. Juntamente com o relator, dentre outras atribuições. E eu concluindo, presidente, como poderia um colegiado funcionar sem um comando? Senhor presidente, as proposições que tramitam devem ser encaminhadas dentro das comissões e muitas são as responsabilidades dessa comissão. Portanto, senhor presidente, é dever que sejam eleitos os vice-presidentes imediatamente após a eleição do presidente e assim que se proceda também no plenário. Então, essa é a questão de ordem, porque parte da comissão, presidente, Vossa Excelência sabe, está acéfalo. E é esse o requerimento, a questão de ordem que eu apresento a Vossa Excelência. Senhor presidente, nós podemos aditar a questão de ordem? Senhor presidente. Não. Aditar? É sim, complementar em termos argumentativos. Senhor presidente, por favor. Eu pergunto a Vossa Excelência. Aditar, não. Senhor presidente. Eu vou responder a questão de ordem, deputado, acho que fica bastante claro. Eu posso... Subscrever pode. Depois... Tá bom. Deputado. Ok. Deputado Pompeu de Matos. O artigo 39 preceitua que tem que ter um presidente e 3 vice-presidentes. Muitas comissões começaram reuniões deliberativas aqui na casa, isso de uma maneira histórica, sem o segundo e terceiro vice-presidentes. A praxe geralmente é o presidente, o primeiro vice, e os outros ficam para as sessões seguintes. A CCJ ainda não fez, é uma questão de acordo de líderes, é algo histórico aqui na casa. E vale lembrar que o artigo 39, até já foi alvo de um estudo meu muito aprofundado, que o parágrafo 2º do artigo 39, bem como os incisos 1º e 2º, eles já não se aplicam mais. Eles têm letras taxativas, no entanto, essa taxatividade já não se observa na prática regimental consolidada na casa. Então, eu agradeço a sua questão de ordem, pela preocupação com essa questão regimental, no entanto, indefiro com base no histórico da casa, dos precedentes e também por se tratar de um acordo de líderes que embasa essa questão do artigo 39 e a eleição do segundo e terceiro vice-presidentes. Passar os requerimentos. Requerimento de alteração da ordem dos trabalhos. Vou passar os requerimentos, deputados. É a mesma matéria? Matéria vencida, deputado. Matéria vencida. Encontra sobre a mesa requerimento. É matéria vencida, deputado? Qual artigo? Qual artigo, deputado? Presidente, não é quando a questão de ordem aí, presidente? Artigo 160. É questão de ordem por favor, presidente. Artigo 160. Segunda questão de ordem. Por favor, presidente. Traga a minha aqui a mesa, questão de ordem. Vou passar os requerimentos para termos agilidade. Presidente. É a mesma matéria. É a mesma matéria. Presidente. Requerimento de alteração da ordem dos trabalhos. Encontra sobre a mesa requerimento de alteração da ordem dos trabalhos de autoria do deputado Coronel Armando. Presidente, siga a ordem. De estabelecer a seguinte ordem. Presidente, não... Presidente, continue presidindo. Só tem que presidir. Assim não pode ser. Não caia nesse tumulto, presidente. A questão já foi decidida. Senhor presidente. A questão foi decidida. O senhor tem que me dar o direito de ir... O senhor tem que ler o artigo expor a minha... Eu já lhe falei. O artigo eu já lhe falei. É 160. Vossa Excelência não pode, em princípio, caçar a palavra de quem quer que seja. Vossa Excelência tem que dar o tempo regimental de 3 minutos para que eu possa formular a questão de ordem e aí Vossa Excelência responde. Deputada, eu posso formular a questão de ordem? Mais outra questão de ordem. Presidente, a gente tem o direito de tocar a sessão também. Não é o direito parlamentar de falar. Vamos lá. A garantia da palavra é dada, mas não é de eterno não. Não é de eterno não. Tem que tocar para frente. Está no artigo 95 previsto, não cabe. Essa é a petição de questão de ordem. A mesma questão decidida, eu encerro. Deputada Gleice também não é da comissão, está aqui. O mesmo, olha, agora há pouco eu ouvi se dirigir à presidenta do meu partido, a Gleisi Hoffmann, e eu fiquei com uma dor no coração. Deputada Maria do Rosário, agora a questão de ordem, deputada Érica. Se for a mesma questão de ordem já decidida, retirarei a palavra. Deputada Érica com a palavra. Deputada Érica com a palavra, senão eu vou cortar e passar o requerimento. Seria de bom ouvir, Deputados, vou encerrar, vocês estão discutindo a mesma matéria vencida. Não. Eu quero fazer a questão de ordem.
Eu quero... Enquanto sobre a mesa, requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos. Deputadas, mantenha o decoro. Suas colegas... Presidente, o artigo 95 é muito claro, presidente. Tratamento igualitário. Presidente, o senhor vai dar o mesmo tratamento igualitário. Vem aqui para tumultuar. Vem aqui para tumultuar. Eu quero fazer a questão de ordem. E não permita a ordem. Encontra-se sobre a mesa requerimento de votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos de autoria da deputada Maria do Rosário e deputado Alencar Santana Braga. Isso. Defiro de ofício o requerimento da deputada Maria do Rosário e do deputado Alencar Santana Braga e passaremos à análise do requerimento de alteração da ordem dos trabalhos de autoria do deputado Coronel Armando. A inversão consiste, primeiramente, na ordem do dia, em segunda etapa, a ata, terceira ata, o expediente. Para encaminhar a favor do requerimento, pelo prazo de 5 minutos, deputado Coronel Armando. Deputado Coronel Armando, se Vossa Excelência me permitir, eu vou passar a palavra, em momento final, à deputada Érica. Em 3 minutos, se for matéria vencida, cortarei-lhe a palavra, deputada Érica, se for matéria vencida, já decidida. No entanto, espero que Vossa Excelência traga uma questão de ordem diferente da que já foi decidida. Bem também. É isso aí. Eu consulto o coronel entrou primeiro, ele ficou primeiro na fila. aspecto. O pedido foi de Vossa Excelência. Vossa Excelência pediu, eu deferi de ofício. Nossa. Eu deferi o seu pedido de ofício. Não. Já foi indeferido, presidente. Deputada Érica, 3 não minutos. se pode alongar no tempo essa Presidente, questão. que assegure a palavra. Está assegurado, deputada Érica. Eu gostaria de que ficasse bastante claro que quem interrompeu a minha fala, o deputado que interrompeu a minha fala, não é meu colega. E não está no mesmo campo que eu estou de defesa da democracia. E espero que Vossa Excelência deputada, cumpra o requerimento. Eu também... A questão de ordem. De ordem. Que base o artigo 160. Então, assegure a minha palavra. Está assegurada, mas entre rapidamente a questão de ordem, senão eu vou cortar. Deputado. Questão de ordem. Não, presidente, tenho 3 minutos para formulá-la. Nós temos aqui, no artigo 160, no parágrafo 1º, quando os requerimentos de preferência excederem a 5, que é o caso, o presidente, se entender que isso pode tumultuar, e ali, presidente, eu queria me reportar ao funcionamento de plenário. Quando você tem 6 requerimentos de inversão da ordem, há que se presumir. Eu sei que a presunção da inocência, ela está ferida nesse país, senão não tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva preso. Mas Vossa Excelência tem que assegurar a palavra, presidente. É função sua. E eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção na questão de ordem. Então, veja, quando você tem 6 requerimentos de inversão da ordem dos trabalhos, você tem uma presunção de que haverá um tumulto na discussão. E aí, neste sentido, o que diz o artigo 160? O presidente verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na ordem do dia. O que quer assegurar o artigo 160 do regimento? Que nós tenhamos uma discussão ou uma deliberação prévia desta comissão, se cabe à comissão estar ou não alterando a ordem natural dos trabalhos. E nós estamos aqui dizendo que, como há 6 requerimentos, se enquadra a situação ao que está previsto no requerimento. Deveria Vossa Excelência... Bom, eu sei que Vossa Excelência não quer que nós emendemos supressivamente a matéria, nos tirando o direito de fazê-lo, que Vossa Excelência quer nos impedir de recorrer em vários momentos, que Vossa Excelência quer nos silenciar, porque eu sei a dificuldade de defender essa reforma da Previdência. 56% da população brasileira, na última pesquisa, diz não à reforma da Previdência. 65% na pesquisa de ontem. Deputado, então, portanto, presidente, a sua questão de ordem. A questão de ordem que eu apresento, é que Vossa Excelência faça a consulta prévia que está previsto no regimento. Vossa Excelência não pode ser sabujo da retirada da aposentadoria e ferir o regimento desta casa, nesta perspectiva. Vou responder a sua questão de ordem.
Na verdade, a própria questão de ordem já tem a resposta em si. O parágrafo 1º do artigo 160 prescreve que quando os requerimentos de preferência excederem a 5, e excedeu porque são 6 requerimentos, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se a Câmara admite modificação na ordem do dia. O presidente, se entender que isso pode tumultuar. Eu não entendo que tumultua, então passo. Questão de ordem, improvido. Presidente, me permite a palavra, Quero ter o direito de recorrer. Quero ter o direito de recorrer. Deputado Coronel. Quero ter o direito de recorrer. Você pode, Quero ter o direito de recorrer à presidência da Câmara. Até porque vocês assassinam pessoas na rua. Está assegurada a sua... Deputado Coronel Armando, com a palavra. Peço que Vossa Excelência respeite o orador que está com a palavra, deputado Coronel Armando. Podem recorrer, é um direito regimental. É um direito regimental de Vossa Excelência recorrer. Está à disposição de vocês, exerçam o regimento. Deputado Coronel Armando, com a palavra. Eu provido o vosso requerimento, deputado, de ofício. Provido de ofício, então não há encaminhamento. Vossa Excelência pode debater contrariamente ao requerimento do deputado Coronel Armando. Deputado Coronel Armando, com a palavra. Senhor presidente, deputado Francischini, considerando a importância da reforma da Previdência e a urgência de que a Câmara dos Deputados cumpra dos seus papéis, que é legislar e não apenas discutir, apresentei, em nome da liderança do governo do PSL, requerimento no sentido de inverter a pauta dos trabalhos de hoje, de forma a iniciarmos pela ordem do dia e assim podemos ouvir com mais tranquilidade e com os ânimos menos exaltados a leitura do relatório do deputado Marcelo Freitas sobre a constitucionalidade da PEC da reforma da Previdência. Tenho a certeza que o Brasil espera e precisa muito que nós, deputados, trabalhemos para garantir o futuro das novas gerações. Então, isso justifica a minha requerimento. Para caminhar contra o requerimento pelo prazo de 5 minutos, deputada Maria do Rosário. Senhor presidente? Não tenho som, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, meu veemente protesto à condução dos trabalhos nesse momento, em que o deputado Francischini, inclusive, saiu talvez um pouco do tom que tem ele caracterizado, que é o de tranquilidade. A proximidade, talvez, da reforma cause isto, porque será necessário. Por 3 anos, vocês podem ter certeza que o povo brasileiro não vai esquecer os votos que serão dados aqui, antes das próximas eleições. Mas, de toda forma, eu quero referir que isto não é a venda de uma coisa qualquer. Aqui há a vida das pessoas, há a vida de aposentados, há a vida de senhoras que trabalharam uma vida inteira. Aqui há a vida de educadores e educadoras que estão nesta hora em sala de aula com crianças e jovens. Aqui os senhores estão decidindo sobre a vida das pessoas, sobre as pessoas que estão preocupadas por não conseguirem contribuir pelos programas de desemprego que o atual governo jogou o Brasil. As pessoas precisam de coisas concretas, e uma das coisas concretas que elas têm na vida é a previdência social, é a certeza de um futuro. Eu tenho grande admiração por todas as categorias profissionais, mas me parece, coronel, muito interessante, meu respeito a Vossa Excelência, mas me parece muito interessante que Vossa Excelência tenha sido o autor, o primeiro, não só pela sua disciplina de estar aqui em primeiro lugar, mas por representar aqui um setor, o setor militar, que certamente recebeu do governo um aporte, um tratamento totalmente diferente de professores e professoras, de agricultores e agricultoras, de donas de casa, de empregadas domésticas, que mal saíram da condição de subescravidão, no governo da presidenta Dilma, alcançando direitos como trabalhadores e trabalhadoras, e a CLT foi cortada, destruída, e elas perderam os direitos, e eles perderam os direitos, e soma-se agora a perda da Previdência. A palavra já diz, Previdência. Quem não quer ter a Previdência do futuro? Um futuro! E as mentiras que têm sido ditas de que esta reforma ou nada contrariam em tudo a Constituição. Eu quero dizer a vocês
que sou contra este requerimento, porque nós temos que seguir uma sessão com a tranquilidade e não com a pressa de tirar direitos que vossas excelências têm, porque eu não digo a reforma da Previdência ou nada, eu digo a Constituição ou nada. Nós temos uma Constituição aqui para preservar. Somos passageiros nesta Câmara dos Deputados. Somos passageiras. Mas o Constituinte não o foi. Sobretudo porque ele enfrentou a ditadura. Porque ele honrou Herzog, honrou Rubens Paiva, honrou Ulisses Guimarães. É a honra de um Rubens Paiva ao dizer: a sociedade foi Rubens Paiva. Não os fascínoras que os mataram. Eu digo a vocês, a sociedade é a Constituição, não aqueles que querem cortá-la em pedaços, tirando dos mais pobres, dos mais vulneráveis, as garantias de direitos que estão no artigo 5º, como determinantes de fundamentais, atacando os direitos humanos, através da destruição dos direitos sociais. O que pensam os senhores e as senhoras ao olharem nas ruas, achando-se parte de uma casta que não se importa com ninguém, que não se importa com o senhor que aqui nos serve o café, a água, que não se importa com quem limpa um corredor, com quem carrega as malas num aeroporto ou numa rodoviária, que não se importa com quem cozinha nas suas casas ou ensina aos seus filhos. Vossas excelências não se importam, pois é isto que nós vamos dizer ao Brasil. E nós, senhor presidente, estamos sustentando contrariamente a este requerimento do coronel, com todo o respeito devido a ele, não por qualquer outro motivo, mas nós precisamos que a sociedade saiba, conheça a posição, o rosto, a opinião, saiba da fraude eleitoral do ano passado, de um candidato que não foi a debates, não apresentou ideias, mas um candidato que não falou jamais favorável à reforma da Previdência, porque é um sem palavra, sem ética e sem moral. Sem moral, até porque, eu posso dizer, porque ele me deve danos morais. Então, este senhor, sem moral, ofende o povo brasileiro. Concedo prazo de 1 minuto. Concedo prazo de 1 minuto para orientação de bancada. Como vota o bloco? Como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB? Como vota o PT? Nós estamos vivenciando uma necropolítica. Ou, utilizando o termo de Foucault, nós estamos vivenciando uma thanatos política. A política da morte. Esta proposta de reforma, que não é reforma, é a proposta de arrancar do povo brasileiro o direito a uma aposentadoria. E aqui nós vamos ver vários títeres ou sabujos de um discurso que a população refuta. A população, em 65%, na última pesquisa, diz não a essa reforma da Previdência. E o que quer esse requerimento? Acelerar a construção da necropolítica através desta matéria. E nós estamos aqui para resistir, porque nós temos lado. E o lado são dos trabalhadores rurais, das mulheres, dos professores, daqueles que estão em extrema pobreza, o lado do povo mais pobre desse país. Por isso, nós somos... O PT vota não. Como vota o PSL? Sim. O Novo. Voto sim. Novo. Como vota o bloco PDT, Avante, PV? Senhor presidente, nós não podemos nos conformar com o fato dessa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a quem compete examinar a legalidade, a constitucionalidade, a boa técnica jurídica, não poder destacar, não poder suprimir e não poder, por via de consequência, tratar do mínimo dos mínimos, ao menos tratar da desconstitucionalização dessa proposta, que é uma grande aberração, é o radicalismo dos radicalismos. Portanto, nós vamos votar não, senhor presidente, porque entendemos que acelerar o procedimento atenta contra princípios elementares que não são concedidos ao nosso entendimento. PDT vota não. Como vota o PR? PR vota sim, senhor presidente. PR vota sim. Como vota o PSB?
PSB, senhor presidente. Vota não. Nós andamos, como aqui foi posto na audiência pública, andamos no nosso estado de Pernambuco, fizemos audiência em Jupi, Alagoinha, Afogado da Engazeira, estamos andando, defendendo pelo povo na Previdência, e a gente não pode admitir que um assunto desta magnitude, para todo o povo brasileiro, seja acelerado de uma forma que não é bom para o regime democrático e não é saudável, principalmente para aqueles que mais precisam. Acho que em toda democracia há uma situação e a oposição. O povo nos colocou na oposição e nós devemos cumprir esse papel com muita honradez, mas com muito respeito. Respeito a esta casa, entendendo que a liturgia do nosso regimento deve ser preservado, que a gente não precisa atropelar os prazos para não fazer nenhuma injustiça e botar o povo que mais precisa para pagar a conta. Por isso, o PSB, em favor do povo brasileiro, vota não. PSB vota não. Como vota o PRB? PRB, senhor presidente, tem se aprofundado no tema da Previdência e mais cedo ou mais tarde nós reconhecemos que temos que enfrentar o debate, discutir aprofundadamente o tema e temos divergências em diversos pontos da proposta inicial, mas consideramos que a discussão tem que ser enfrentada e nós votamos sim. Como vota o PSDB? PSDB vota sim. Vota sim. Como vota o Solidariedade? Solidariedade orienta sim, senhor presidente. Como vota o Podemos? Podemos. Como vota o PSOL? Senhor presidente, o PSOL vota não a esse requerimento e entende, inclusive, que essa tentativa de acelerar trabalhos, inclusive sem distribuir antes o relatório do relator, né, é para confundir, é para não notificar a sociedade e a opinião pública, porque essa reforma da Previdência é a reforma da Previdência dos banqueiros. Isso precisa ficar claro. Capitalização é privatização. 40 horas de trabalho, 65 anos no país do desemprego, da informalidade, da sazonalidade, significa acabar com a previdência pública no nosso país. E acabar com o BPC é uma violência tão grande contra o cidadão, o idoso no nosso país. Por isso, nós não podemos concordar com esse encaminhamento. O PSOL, não. Como vota o PROS? PCdoB? PROS, deputado. PROS vota sim, presidente. PROS vota sim. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, essa matéria é de grande interesse para todo o povo brasileiro, especialmente aqueles que trabalham, senhor presidente. Essa matéria não pode ser votada a toque de caixa. É necessário que exista sobre ela um amplo debate para que todos tomem conhecimento do que traz a PEC e do que irá prevalecer depois das votações na Câmara dos Deputados e no Senado. Senhor presidente, Baltazar Gacian já dizia muitos anos atrás que a pressa é um artifício para enganar a prudência. Não sei por que tanta pressa em matéria tão complexa que depois de decidida não poderá se voltar atrás, porque aqui se caminha celeremente para impor à Previdência Social tantas dificuldades que eu creio que, se essa PEC for aprovada, ela deixará de existir. Por isso, senhor presidente... Voto não, deputado? Aqui. Por isso, o PCdoB encaminha o voto não. Perfeito. Como vota o PSC? Como vota o cidadão... PSC, deputado Paulo Martins. Vota sim. Como vota o Cidadania? Senhor presidente, a cidadania vota sim. Mas antes de mais nada, é preciso dizer que previdência pública é para quem ganha menos e não quem ganha mais e se aposenta cedo. Por isso, a proteção aos trabalhadores rurais, ao BPC, e vamos discutir atentamente a capitalização. Este é um item que nós queremos discutir em favor daqueles que fazem parte da Previdência Pública. Como vota o Partido Novo? Presidente, 56% do orçamento do Brasil vai para pagar a Previdência. 20% da população só recebe esse benefício.
40 milhões de pessoas, são 207 milhões. Existe uma elite que recebe 10% de tudo que o Brasil arrecada. E aí as pessoas dizem, quem vai pagar o déficit? Esse déficit é histórico. O PT teve 18 anos no governo e não fez nada para corrigir. O déficit não é de agora. A gente já atrasou muito essa discussão e a gente precisa ter coragem de enfrentar. Por que não hoje? Quando o Guedes não veio semana passada, aí disse que o Guedes não tinha coragem, que a gente estava retardando o processo. Nós não queremos retardar, vamos sim discutir essa Previdência agora. 30 milhões de pessoas têm uma média salarial de R$ 1.450. Essa Previdência é uma solidariedade do prejuízo. A gente precisa enfrentar esse tema. O Partido Novo vota sim. O Partido Novo vota sim. Como vota o Patriota? Senhor presidente, seguindo uma linha próxima ao Novo, nós entendemos que qualquer projeto em que pensamos individualmente para que cada brasileiro tenha algum tipo de perda, prejuízo ou qualquer outro valor, é complicado realmente. Ninguém está falando aqui que vai ser um projeto maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. Inclusive, hoje, o próprio presidente da República já deixou isso claro em uma das suas entrevistas. Mas a gente tem que entender que com um déficit de 171 bilhões de reais na Previdência, causando um déficit primário do governo central de 120 bilhões de reais, não existe capacidade de investimento, não existe capacidade de recurso na saúde, nem educação, em nenhuma outra esfera. Então, não há opção para o Brasil que não seja discutir e, obviamente, entender o ponto de cada um, cada partido, mas discutir a reforma da Previdência. O Patriota vota sim. Patriota sim. Como vota a liderança do governo? Pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres, pelos desempregados, pelos empresários que não aguentam mais a tributação, pelo futuro e não pelo passado. Que bom que nós estamos reunidos aqui e vamos votar hoje sim. Governo, sim. Governo sim. Como vota a maioria? Aí, minoria, você não vai chamar nem a oposição? Como vota a oposição? Presidente, eu preciso dizer, aqui no âmbito da CCJ... Qual partido, deputado? Oposição, pela oposição. Pela oposição, perfeito. Eu preciso dizer que nós estamos muito preocupados com essa pressa toda, porque pelos números já coletados pelo nosso partido, pelo PSB, nós estamos realmente enxergando tudo isso com muita preocupação. Imagine só que lá na Paraíba tem um município com 10 mil habitantes e os munícipes, os beneficiários da Previdência, recebem mensalmente 2 milhões de reais. Tirando a economia falada pelo governo Bolsonaro, apenas esse município vai perder R$500 milhão todo mês. 70% dos municípios do Nordeste, presidente, recebem mais dinheiro da Previdência, os seus beneficiários, do que o próprio repasse de FPM em cada um deles. É realmente algo muito grave que poderá gerar um caos social terrível no Brasil. Vamos tirar de quem tem, senhor presidente, e não tirar da pobreza. Portanto, o nosso voto é sem pressa, votando não. Voto não. Como vota a minoria? Presidente, Pompeu de Matos. Pela minoria, deputado? Sim, sou vice-líder da minoria, presidente. Perfeito, deputado, com a palavra. Conhecimento de Vossa Excelência. Perfeito. Dizer que nós não temos que ter pressa, presidente. A pressa é inimiga da perfeição. Aliás, passa a impressão aqui que se trata de tirar o pai da forca. É um desespero nessa casa aqui, correndo tudo. É como se o pai estivesse sendo enforcado e o desespero vai lá para tirar o pai da forca. Não, não está. As pessoas não estão sendo enforcadas agora. Serão enforcadas depois, se a Previdência for aprovada, da maneira que está. E é hora de debater, de esclarecer, presidente, entre nós e nós esclarecer o povo. Por exemplo, esclarecer o Novo. Esclarecer o Partido Novo, que diz que 56% se gasta com a Previdência. Para ele aprender, 56%, deputado, é o juro que paga para os seus bancos. Os bancos dos novos, para os novos bancos, para os velhos bancos. Então, é hora de esclarecer entre nós aqui. Nós temos que fazer um bom debate para salvar o povo da forca, porque vão enforcar o nosso povo com essa proposta da reforma da Previdência, presidente. Por isso, presidente, a minoria vota não. Minoria vota não. Presidente, direito de resposta, presidente.
Deputado, nesse momento não. Ele mencionou nominalmente, presidente. Não mencionou Vossa Excelência, deputado. Sim, tem que Não ensinar o mencionou, deputado não do Partido Vosso nome, Novo. deputado. É óbvio que era Vamos para mim. terminar esse processo. Como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB? Deputado Kim. Presidente, menos discurso demagógico e mais votação. O Democratas orienta assim. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. O Partido dos Trabalhadores muda a orientação para obstrução. Senhor presidente, obstrução o pessoal em defesa da altera vida. para obstrução. E Pessoal e PT contra obstrução. os fake news. O Dizendo PDT que também troca para 56% obstrução, do viu? A orçamento- oposição muda para obstrução. PDT, oposição, obstrução. PCdoB muda para Está em obstrução. votação, deputados. Minoria, obstrução, presidente. Minoria, obstrução. PCdoB, obstrução. PSB muda para obstrução. Tá? PSB, obstrução. Presidente. Deputada. Pessoal, obstrução também. Pessoal, obstrução. Está aberto o processo de votação, deputados. Estamos alterando, deputado. PDT, obstrução. Quer dar uma olhada lá no painel dele? Você botou... No meu não aparece, não. Mudou. Presidente. 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 Não aparece obstrução aqui na minha tela. O PCdoB corrigiu para obstrução. Mas aqui não aparece obstrução. Nenhuma está aparecendo obstrução, presidente. PCdoB, obstrução. Aqui aparece obstrução, sim. Nosso computador não aparece obstrução também, presidente. Do PSB não aparece, não. Não aparece obstrução. Oposição. Posição arrumada. Vota por mim aí, obstrução, Valdir. Senhor presidente, o PSB mudou a orientação para obstrução. Acho que o senhor não ouviu. PSB, obstrução, por favor. Não. PSB. PSB, B. Deputado João H. Campos. PSB de bola, obstrução, por gentileza. Perfeito, deputado Léo. Senhor presidente, estamos tentando votar a obstrução, mas o sistema não registra o nosso voto. Pode ser eu também, só para Cancela, olha só. A senhora tem uma... Senhor presidente, senhor presidente, Fala, senhor Gleise. presidente, obrigada. Eu tenho um ofício sobre a mesa, me colocando como membro da comissão em substituição ao deputado Nelson Pellegrino. Gostaria que o senhor verificasse. É o último ofício que tem sobre o seu papel. É uma alteração. Eu gostaria que alterasse para eu poder votar. A senhora estava sem presença, pode mandar fechar. Perfeito, deputado Gleisi, já está como Obrigada. titular aqui no sistema. É votação, tá? Tá. Ainda não está no sistema para essa votação, mas para a próxima já estará assignado. Oi, Renan.
Agora acho que vai, né? Obrigada. Tá meio travadinho. Agora 34. Oi, será? 34, deputado. Se o governo tivesse realmente articulado, o quórum já estava em quase 50. Eles não estão muito. Isso que tem nossa, né? Tem presença nossa no meio que Não, mas a obstrução não conta, né? A gente Ah, eu sou 34 do governo. Realmente. Que bom. O que ele disse? Que se o governo tivesse realmente articulado, teria quórum de 50, pelo menos, dele. Sendo 34, ainda está um pouco longe. Bom. Vamos perder, então. Aqui nós não temos. É, aqui não tem jeito. Porque a correlação de já está montada, né? Mas...
desculpa, aproveitei e pus na bancada inteira. Deputados, vou encerrar a votação. Há alguém ainda que não votou? 1 minuto. Pode encerrar, presidente. Deputado Alceu Moreira, já votou? Deputado Alceu Moreira está votando, só um minuto. Lafayette chegando. Está encerrada a votação. (39 sim, 3 não). Está aprovado o requerimento de alteração da ordem dos trabalhos. Senhor presidente. Ficam